Dimensional Sovereign capítulos 4 e 5. Arena de punição. Isso. Os olhos de Kang Júnior arregalaram-se de surpresa. Enquanto isso, o quadro desapareceu novamente. Inacreditável. Era tudo real. Kang Júnior ficou surpreso e correu de volta para o seu quarto. Ufa! Ele fechou a porta e suspirou. Bam! Kang Júnior sentou-se em sua cama. Então, ele precisava pôr seus pensamentos em ordem. Estava confuso. Mas podia fazer uma estimativa aproximada do que tinha acontecido. Então absorvia a força de Cho-Sang-jin. Era semelhante a como ele absorveu a energia do cara no quarto ao lado. Mais cedo. Agora parece óbvio. Sim. Agora ele se lembrava claramente. Mana 10, 100. As palavras tinham desaparecido. Mas ainda permaneciam em sua memória. Em outras palavras, se eu absorver a energia das pessoas e acumular 100 pontos de mana, a porta para Valmont vai se abrir. Por mais que pensasse. Essa era a única conclusão a qual ele conseguiu chegar. Então a porta para Valmont seria. A memória veio à tona. Missão 1. Angarie mana e abra a porta para Valmont. Recompensa. Reconstrução da carne. Era a primeira das 100 missões que Kang Júnior precisava fazer. Em outras palavras, se ele completasse a primeira missão, em seguida a porta para Valmont se abriria. Ah! Então aquilo era de verdade. O coração de Kang Júnior estava palpitando selvagemente enquanto ele beliscava suas bochechas. Ai! Foi realmente doloroso. Eu belisquei forte demais. Mas essa dor provou que aquilo era real e não um sonho. E ao mesmo tempo, isso significava que Kang Júnior tinha um poder estranho. Magia negra. Seria realmente possível. Kang Júnior levantou-se. Sim. Quero tentar de novo. Ele procurou alguém para tentar absorver mais energia. Haviam muitas pessoas parecidas com Cho-Sang-jin espalhadas pelas ruas à noite. Cho-Sang-jin estava sentado com uma expressão perturbada na frente do prédio e gritou ao ver Kang Júnior. Ei! Pé torto! Vem aqui agora! O que foi que você disse antes? Kang Júnior ignorou e continuou andando. Não fuja sua vadia. Vai vir por bem ou por mal. Pare com isso. Cho-Sang-jin. Não. Não vou deixar o merdinha sair dessa. Você está realmente querendo ir para o inferno? No entanto, o rosto de Cho-Sang-jin estava pálido. Ele se levantou. Mas cambaleou como se fosse desmoronar a qualquer momento. No entanto, ele ainda insistia em continuar com suas ações perversas. Esse maldito bastardo vai ser meu aviãozinho de cigarro. Ou então eu vou vender os órgãos dele. Kang Júnior ficou furioso. Aviãozinho. Como é que é essa história dos meus órgãos aí? Um entregador de cigarros. Isso significava que Kang Júnior precisava constantemente trazer cigarros. Ou seja, que ele precisaria arrumar um cigarro sempre que Cho-Sang-jin quisesse. Era quase igual comprar o lanche para os valentões da escola. Ele tinha infelizmente entrado nessa um dia. Mas foi realmente terrível a longo prazo. Tinha ainda a história sobre tomar os órgãos de Kang Júnior e vendê-los. Seria algo que um ser humano diria. Mesmo que ele não gostasse de falar mal dos outros. Cho-Sang-jin era digno de ser chamado de escória da raça humana. Claro como a luz do dia. Ele o tolerou pelo maior tempo possível.
Será que ele precisava mesmo ter mais paciência com um cara desses? Claro que não. Nesse caso, ele usaria sua magia negra. Um infortúnio que aconteceria não uma vez, mas 2 vezes para Cho-Sang-jin. Tudo seria descontado nele. Bota a culpa na sua boca suja. Cho-Sang-jin. Kang Junho tinha descoberto o método para absorver a força dos outros. Um forte desejo de amaldiçoar a outra pessoa. Em outras palavras, ele tinha que odiar seu oponente para iniciar a magia. Foi exatamente como quando o cara do quarto ao lado fixou exausto ou quando Cho-Sang-jin de repente cambaleou e caiu. Claro. Ele precisava de mais uma confirmação. Cho-Sang-jin. Você não tem o direito de abrir sua boca suja e falar. Vou drenar sua força antes que você possa abrir a boca novamente. Kang Junho terminou de amaldiçoar Cho-Sang-jin. Naquele momento, como ele esperava, Flash. Os olhos de Kang Junho brilharam quando ele encarou Cho-Sang-jin. A força do alvo está muito baixa. A energia não pode ser absorvida. Em vez disso, você pode punir o alvo. Você gostaria de consumir um ponto de mana para abrir a arena de punição? Sim e não. O que é isso? Kang Junho ficou pálido por um momento. Não foi difícil entender o significado da frase que apareceu na sua frente. Ele tinha certeza de que a magia negra faria efeito quando completasse a maldição. Mas a energia de Cho-Sang-jin estava baixa demais para que pudesse ser absorvida. Foi provavelmente devido ao fato de que Kang Junho já tinha recentemente absorvido a energia dele. Ao invés disso, ele poderia punir Cho-Sang-jin. Que tipo de punição seria? Em todo caso, sim. Ele estava ansioso para explorar mais a fundo o significado daquela punição. Além disso, ele poderia mais tarde reabastecer a mana consumida. Um ponto de mana foi consumido. O sistema de punição de grau mais baixo foi aberto. Os arredores começaram a escurecer. Campo de punição. Nível inferior. Duração: 1 minuto. Finalmente, tudo foi tomado pela escuridão. Mas não era uma escuridão normal. Ele podia milagrosamente ver perfeitamente. Apesar da ausência completa de luz. Esta é uma arena dimensional criada especificamente para a punição. O mundo real não será afetado pelo que acontece aqui. Mas a memória do evento permanecerá com o alvo. Uma dimensão. Então nada do que acontece aqui afetará a realidade. Naquele momento, alguém apareceu na frente dele. Um homem em choque. Olhando à sua volta. Era Cho-Sang-jin. Kang Junho finalmente percebeu o que significava a punição. Este era um espaço bizarro fora da realidade. Uma outra dimensão. Além disso, Cho-Sang-jin estava em sua frente, com uma expressão temerosa, garantindo a Kang Junho que esta dimensão existia mesmo. Isso significava que a lembrança do que acontecesse aqui realmente permaneceria. Comece a punição. Se a punição não for suficiente, então você sofrerá as consequências ao invés do alvo. O tempo restante é de 60 segundos. O tempo restante é de 59 segundos. Ele não tinha tempo para hesitar. Droga! Kang Junho imediatamente andou em direção a Cho-Sang-jin. Este era um espaço virtual. Mas ele ainda estava mancando desconfortavelmente. Por outro lado, Cho-Sang-jin estava parado neste lugar escuro porque não podia ver. Então os dois olhos de Kang Junho brilharam na escuridão. KKK. Aviãozinho de merda.
Você quer que eu quebre a sua perna boa? Ou realmente está querendo que eu pegue seus órgãos? Chossang-Jin ainda não tinha percebido a situação que ele estava enfrentando. Se ele fosse sábio, ele se perguntaria sobre essa estranha dimensão onde estavam ele e Kang Junho. Claro. Mesmo assim ele não seria capaz de evitar a punição. Não. Se ele fosse realmente sábio, então ele não teria encostado um dedo em Kang Junho para começo de conversa. Kang Junho era terceiro dan no Taekwondo. Ou seja, faixa preta. Agora era impossível para ele fazer aqueles lindos chutes como antes. Mas ele nem precisava de seus pés. Kang Junho silenciosamente cerrou os punhos. Ele acertou Chossang-Jin bem no meio da fuça. O nariz quebrou imediatamente. Cough, cough. Esta era uma zona sem lei onde as regras não existiam. Havia apenas o sofrimento alheio. Chossang-Jin se encolheu e deu um passo para trás. Ah! Espera um minuto. Vamos conversar. Besteira. O que seria melhor que um belo dum soco? Kang Junho agarrou o braço de Chossang-Jin e dobrou um dos dedos dele para trás. Clac! O dedo de Chossang-Jin havia quebrado. Aia! Técnicas brutais, que não tinham como ter sido testadas na prática durante os treinos. Kang Junho nunca tinha usado técnicas tão terríveis como essa. Até agora. Ele continuou a dobrar os outros dedos de Chossang-Jin. Clac, clac, clac. Aia! Socorro! Claro que ele ouviu os gritos desesperados. Mas Kang Junho não parou. Ele começou a socar Chossang-Jin furiosamente. Pá, 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 pá. Ele não vinha se exercitando havia muito tempo. Mas mesmo assim era suficiente para destruir o rosto de Chossang-Jin. Seria cruel demais? Naturalmente. Era para ser cruel mesmo. Mas qual seria o problema? Isso não estava realmente acontecendo. Ele só tinha a intenção de causar medo. Ele tinha que aterrorizar Chossang-Jin. Se ele estivesse com medo, não iria mais incomodar Kang Junho. Em todo caso, já está bom. Ele achava que arruinar o rosto e o espírito de Chossang-Jin teria sido castigo suficiente. Mas a informação que apareceu em seu campo de visão era diferente da esperada. O alvo não recebeu punição suficiente. O tempo restante é de 10 segundos. Oi? Chossang-Jin estava à beira da morte. No entanto, ainda não era punição suficiente? Tem que ser mais? Não me diga que querem que eu mate ele? Mesmo que ele fosse da pior estirpe. Seria justo matar? Mas ele não podia hesitar. Se Chossang-Jin não recebesse punição suficiente, então Kang Junho seria amaldiçoado. Eu não estaria matando alguém de verdade. Kang Junho cerrou os dentes e olhou para Chossang-Jin. O corpo do coitado tremia de dor. Ele conseguia ver a intenção assassina nos olhos de Kang Junho. Me ajuda! Mas Kang Junho apenas deu um soco com toda a sua força na cabeça de Chossang Junho. Até agora, ele vinha batendo de forma desleixada. Mas esse último agora tinha força. Seu punho voou como um relâmpago. E assim acabou. O corpo de Chossang-Jin caiu. Ufa! Kang Junho suspirou. Era um ato terrível, que ele não teria cometido na realidade. Matar alguém. Que merda! Ainda bem que é uma dimensão virtual.
Uma punição que exigia matar o alvo. Foi um castigo realmente terrível. Você puniu satisfatoriamente Cho Sang-jin. O campo desaparecerá em breve. Os arredores começaram a se distorcer. Você ganhou a batalha. Entretanto, a batalha ocorreu na arena de punição. E portanto você não receberá nenhuma experiência. Se você quiser obter experiência e se tornar mais forte, abra a porta para Vanmon. A porta de Vanmon? Experiência? Ficar mais forte? A mensagem na frente de Kang Junho desapareceu novamente. Kang Junho logo compreendeu o que ela significava. Então isso significa que eu posso subir de nível? Isso significava que ganhando experiência ele conseguiria subir de nível. Era absurdo. Mas Kang Junho já tinha certeza que a magia negra era como um jogo. Upar. Se for assim, isso seria prioridade. Ele poderia subir de nível como num jogo. Enquanto isso, a dimensão desapareceu e o mundo real retornou. A vida noturna colorida da cidade. E duas pessoas de pé ao lado da rua. Eram Kang Junho e Cho Sang-jin. O pálido e horrorizado Cho Sang-jin estava olhando como se estivesse vendo um fantasma. Misericórdia! Meu senhor! Mas Kang Junho apenas olhou friamente para Cho Sang-jin. Depois da punição tinha que ter um fechamento digno. Claro. Ele colocou a mão no ombro de Cho Sang-jin e disse: Não fale mais nenhuma asneira para mim. Se você falar mais uma merda que seja, você vai morrer de verdade. Sim. Sim. Cho Sang-jin começou a se curvar desesperadamente. Lágrimas e um nariz escorrendo. Ele parecia pirado. A dimensão da punição não é nada mal. Ele daria conta de qualquer um no futuro usando a dimensão. Mesmo que fosse cruel. Kang Junho poderia fazer coisas terríveis no espaço virtual que elas não se materializariam na realidade. No entanto, causaria horror e medo na vítima. Pessoas dessa laia mereciam uma punição bem dada. Enfim. Agora a coisa mais importante era abrir a porta para Vanmon. Seria necessário obter 100 pontos para abrir a porta. Sua capacidade atual estava em 900. Ele precisava juntar mais 91 pontos. Geralmente ele conseguia de 3 a 4 pontos por utilização. Então ele precisaria absorver a energia de pelo menos 30 pessoas. No entanto, a magia negra não podia ser usada em qualquer um. Kang Junho não iria absorver de pessoas boas. Sem quaisquer pecados graves. Há uma quantidade gigantesca de maloqueiros de quem eu posso coletar energia. Kang Junho fez um juramento sobre como ele usaria magia negra. Se possível, iria apenas absorver a energia dos maus. Naturalmente, os critérios para ações ruins poderiam ser injustos. Considerando que seriam baseados no julgamento subjetivo de Kang Junho. Eu deveria pensar 3 vezes antes de usar magia negra. Ele estava ocupado pensando enquanto caminhava. Ah! Por que você está fazendo isso? Hehehe. Qual o problema, benzinho? Docinho. Só venha beber um pouco com a gente. Uns jovens bêbados na faixa dos 20 estavam fazendo alvoroço mexendo com todas as mulheres que passavam na rua. Desculpa. Estou ocupada. Oxe. Por que você está ocupada? As mulheres não queriam nada com os bêbados imprudentes. Na verdade, esta era uma cena comum nas ruas à noite. No passado,
Ele simplesmente ignorava. A situação ficaria pior se ele chamasse a polícia. E então ele simplesmente saía de perto. Se ele tentasse ajudar, só ia se lascar. Mas as coisas eram diferentes agora. Kang Junho mancou bem devagar na direção dos homens bêbados. Nesse ínterim, os bêbados estavam persistentemente assediando uma mulher baixinha. Vamos juntos. Me solta. Sob a influência do álcool, eles achavam que todas as garotas bonitas estariam interessadas neles. Mas isso não tinha como estar mais errado. Bom, ele disse que pensaria sempre 3 vezes. Então ele daria a eles uma última chance. Mas a conclusão era óbvia. Kang Jun olhou-os com os olhos de um predador que encontrou sua presa. Parem com isso e vão para casa. A mulher disse não. Então os homens olharam para Kang Jun e começaram a retrucar. Oi. O que você disse? Mas que diabo estão fazendo? É melhor vocês pararem de beber e irem para casa. Fica bem feio ficar incomodando uma mulher desse jeito. O que? Esse louco retardado não sabe o caminho de casa. O que isso tem a ver com você? Manco de merda. Tá tentando se meter com essa perna ridícula. Quer morrer? Eles reagiram exatamente como ele esperava. Eles já tinham pegado pesado com assédio sexual. Para começo de conversa, não deviam deixar esses caras beberem. Vou fazê-los vomitar as bebidas. Uma luz misteriosa brilhou nos olhos de Kang Jun. E o homem que Kang Jun encarou de repente caiu e começou a vomitar. Oi! Por que tá tudo girando? Blirg. Blirg. Ah! Ah, ajuda! Eu tô morrendo. Brancos feito fantasmas e batendo papo com o chão da rua. Os homens não podiam mais passar por durões. Mana 12 e 100. Mana 15 e 100. As adoráveis palavras surgiram na frente de Kang Jun e confirmaram que sua mana estava enchendo. Mana 18, 100. Completar a mana abrirá a porta para Vamon. Estas palavras só podiam ser vistas por Kang Jun. Se uma outra pessoa conseguisse ver as palavras que surgiram do nada, ficariam certamente aterrorizadas.